Que alegria, mais uma vez, reunidos para mais uma noite de estudos. Vamos nos dedicar nesta quarta-feira em aprofundarmos sobre o credo, o credo apostólico. Vamos nos aprofundar no entendimento, na compreensão dos 12 artigos de fé que nós professamos no credo apostólico. Na última aula, nós encerramos toda a primeira sessão desta primeira parte, nos seus 3 capítulos principais. Falamos sobre o homem ser capaz de Deus, falamos sobre Deus que vem ao encontro do homem e falamos sobre a resposta do homem a Deus, que é a fé. Eu creio, nós cremos. Agora vamos entrar na segunda sessão desta primeira parte do catecismo, onde nós abordaremos todos os 12 artigos da profissão de fé cristã, os símbolos da fé. São 12 verdades que são expressas nestes artigos de fé do credo apostólico, que o catecismo faz questão de trazer tanto o apostólico quanto o niceno-constantinopolitano. Nós vamos entender a diferença básica entre os dois. É o mesmo credo, só que um está com um texto um pouco mais específico, mais complementar, e o outro está de uma forma mais simples, mas ambos mantêm a estrutura básica dos 12 artigos de fé que são expressos em ambos os símbolos, tá bom? Então, antes da gente iniciar a aula de hoje, propriamente, nós, como costume, nós fazemos a nossa oração inicial e nos recorremos a Santo Tomás de Aquino, na oração pedindo a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo para esta noite de estudos. Então, rezemos juntos, vamos rezar, você e o Padre. Você pode acompanhar a oração aí de casa, ela vai aparecer na sua tela nesse instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos tomar o nosso catecismo novamente, você que me acompanha. Antes disso, é importante, nas primeiras aulas, quando eu fiz questão de apresentar alguns catecismos que nós temos à nossa disposição, eu me esqueci de apresentar este conteúdo aqui que os nossos catequistas aqui da nossa paróquia, eles já têm em mãos. Você que é catequista, que está acompanhando esta formação, você já conhece este livro aqui do Padre Joseph, o Grande Catecismo Católico. Ele é muito semelhante ao Catecismo de Pio X, não é?
no sentido de ser estruturado em perguntas e respostas. Então, se nós conseguirmos visualizar a estrutura desse catecismo, ele é muito semelhante ao catecismo de São Pio X, né? Então você tem um corpo de perguntas, um enunciado e depois as respostas que são dadas aqui de acordo com as perguntas. Então este livro aqui, o Grande Catecismo Católico, da editora Castela, eu recomendo muito. Se você não é catequista e quer ter um material seguro sobre a doutrina católica na sua biblioteca, adquira este volume aqui, o Grande Catecismo Católico, para ter este livro também em sua biblioteca e poder desfrutar da segurança da doutrina católica em mãos. Os nossos catequistas já trabalham, eles trabalham nas séries de catequização dos jovens e adultos com este livro aqui. E você que não é catequista, mas está se preparando talvez também para exercer esse ministério, é bom que você tenha em mãos esse documento, porque ele te dá um norte, né? Ele não é tão completo no sentido de profundamente explicado como é o catecismo atual da igreja, ele é mais direto, né? Então se faz a pergunta e se responde a pergunta com a verdade da fé, com a verdade da doutrina, mas é uma resposta mais curta. Se você quer uma coisa mais profunda, então o estudo do catecismo. Se você quer uma coisa mais rápida, mais prática, então este também é um bom material para você usar na sua catequese. Pegue aí o seu catecismo. Vamos recordar que na semana passada nós vimos todo o final desta primeira sessão, né? Nós vamos agora para a segunda sessão deste capítulo, desta primeira parte do catecismo, e eu gostaria de retomar um pequeno resumo sobre aquilo que nós vimos nesta primeira sessão, sobre a iniciativa de Deus, a Deus que se revela, Deus que toma a atitude de vir até o homem, a resposta que o homem dá a Deus, e é necessário que nós recordemos estas verdades que nós acabamos de estudar. Então, novamente, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. A resposta do homem à revelação divina, naturalmente, é a fé. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem dupla referência à pessoa e à verdade. À verdade por confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Lembrando que, na ocasião, eu disse, é impossível para uma outra criatura crer. Só o ser humano, na sua consciência, na sua liberdade, pode crer como ato humano. A fé é um ato explicitamente humano, então, exclusivamente humano. Nenhuma outra criatura pode ter fé, só o ser humano. Crer também é um ato eclesial. Fora da igreja, não há fé. Eu não posso dizer que creio, mas não estou na igreja, né? Fé é um ato humano e um ato eclesial. Eu creio, nós cremos. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Nós cremos em tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária para a salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A fé é um antigozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Então, é um breve resumo que o Catecismo oferece sobre aquilo que nós estudamos nas aulas anteriores. E agora, então, nós vamos para
o parágrafo 185, você pode acompanhar aí no seu catecismo, parágrafo 185, nós estamos aqui, né? A profissão de fé cristã, os símbolos da fé. Então, essa primeira parte, nos primeiros parágrafos, o catecismo vai nos oferecer um pequeno resumo daquilo que nós iremos aprofundar nos parágrafos para frente. Quem diz eu creio, diz dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, que nós já estudamos, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chama-se credo, em razão da primeira palavra, que normalmente as começa, creio. Denominam-se também símbolos da fé. Então, profissão de fé, credo ou símbolos da fé dizem respeito ao resumo das verdades de fé. Então, são 12 verdades que a Sagrada Escritura nos revela sobre Deus e que nós, resumidamente, professamos todos os domingos quando vamos à missa, né? E rezamos o creio, o credo, tanto o credo apostólico, que é mais enxuto, menorzinho em palavras, quanto o credo niceno-constantinopolitano, que a Igreja reserva para algumas ocasiões litúrgicas ao longo do ano. A palavra grega symbolon significava a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Symbolum passa posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. É por isso que a catequese, no catecismo, começa com as verdades de fé do símbolo apostólico, né? do creio, do credo, das profissões de fé. Então, ele é fundamental para a catequese porque é o sentido que norteia todo o esforço catequético. Para que educar uma alma? Educar uma alma em quais verdades? Nas verdades de fé. Onde estão essas verdades? No resumo da fé que nós recebemos dos apóstolos por meio do símbolo da fé, das profissões de fé, do credo. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas, segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina
e do mistério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os 3 capítulos de nosso selo batismal. Lembram, né? Nós vimos aqui no parágrafo 188, a expressão grega símbolo significava metade de um objeto. Então, você queria expressar um certo apreço por alguém, você enviava metade daquele objeto. Quando essas duas partes se juntavam, significava que aquela mensagem que tinha sido recebida era verdadeira. Por quê? Porque as duas metades daquele objeto, quando juntadas, provavam que saíram de uma única pessoa, né? Então, era assim que antigamente tinha uma espécie de selo, né? de selo de garantia de origem da mensagem entre os interlocutores, para saber se era uma mensagem real, se era uma mensagem de fato enviada ou não. Era só juntar as duas metades, se formasse perfeitamente o selo inteiro, então aquela mensagem era autêntica. Então é assim que forma o nosso selo, né? Este é a primeira parte do nosso selo, os 3 capítulos do nosso selo batismal. O Pai, a pessoa divina do Pai, a pessoa divina do Filho, a pessoa divina do Espírito. Estas 3 partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também, nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos. Em resposta às necessidades das diversas épocas, os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo quicunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, como por exemplo Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damaso, profissão de fé de São Dámaso, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da Igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser com razão considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé, e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé, sententia communis. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é, seguramente, o tesouro que guardamos
em nossa alma. Agora vamos aqui, parágrafo 198, capítulo 1, creio em Deus Pai. É o primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa com a criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. No artigo 1, nós temos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora, o catecismo começa a nos explicar: creio em Deus. De que trata crer em Deus? Vejamos. Parágrafo 1º. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus e se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Creio em um só Deus. Com estas palavras, começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus tem sua raiz na revelação da antiga aliança. É inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Um só Deus. 3 pessoas, uma só natureza, uma só substância e uma só essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele. O único: voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é o Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. E esta declaração é do Concílio de Latrão, do capítulo 1 do documento De Fide Catholica, a fé católica. Concílio de Latrão.
Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro, que há um só verdadeiro Deus, eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente unida. Deus revela seu nome. Qual será o nome de Deus? Qual será o nome de Deus? A Sagrada Escritura, traduzida do hebraico para o latim e o grego, fez questão de traduzir o termo original do nome de Deus para Senhor ou Adonai, né? Então, em português, nós chamamos Deus, Deus, simplesmente, ou Senhor ou Adonai. Mas no hebraico, o nome de Deus ele não é pronunciável. Por quê? Porque no hebraico muitas palavras não têm vogais, são escritas apenas com consoantes. E você sabe que o som das consoantes sem as vogais fica difícil de pronunciar. Além disso, na tradição judaica, o nome de Deus era impronunciável, justamente porque é santo. Então, nas traduções, se optou por colocar o nome de Deus como Adonai, como Senhor, para que não ferissem a sacralidade do nome de Deus. Mas o Catecismo faz questão de nos trazer toda esta história e nos apresentar este tetragrama sagrado, né? 4 letras que compõem o nome sagrado de Deus na Sagrada Escritura. A seu povo Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome, ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isto, e que, por este desígnio, agirá com sua onipotência. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos israelitas: eu sou, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, YHWH. Então, se você puder acompanhar aqui, ó, esse é o tetragrama sagrado do nome de Deus em hebraico. YHWH. E é por isso que ele é impronunciável, né? Se você for ler isso aqui em hebraico, simplesmente você terá que pronunciar vogais, consoantes sem vogais. E soaria mais ou menos assim, Yahvé, né? Yahvé, que é um nome impronunciável, ou seja, é difícil da língua humana pronunciar esta sequência YHWH, né? Então, no hebraico, ficaria
um som de Yahvé. Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Então, isto que significa essas 4 letras do hebraico. Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo, exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é. Eu sou aquele que sou. Infinitamente acima de tudo, o que podemos compreender ou dizer. Ele é um Deus que não se deixa ver. Seu nome é inefável e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Vamos pegar aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13 a 15, onde Deus revela o seu nome a Moisés. Êxodo é o segundo livro da Sagrada Escritura, capítulo 3, bem no comecinho, versículos 13 a 15. Então, aqui nós temos a letra desta Bíblia aqui, é bem miudinha, talvez em casa você tenha alguma dificuldade para ver, mas está bem aqui. Moisés disse a Deus: mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou, e acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. E a continuação, depois disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, né? Então aqui já está transliterado e traduzido como Senhor, como Adonai, Kyrios, do grego, né? O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai e reúne os anciãos de Israel para dizer-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, apareceu-me dizendo, eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. Decidi, portanto, tirar-vos da opressão egípcia e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde corre leite e mel. Aí começa a promessa da terra prometida, né? A esperança da terra prometida. Continuando aqui no nosso catecismo, ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus que revela seu nome, como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. Deus não abandona o homem, mesmo depois da recusa de Adão e Eva. Esses dois recusaram a Deus pela desobediência, foram precipitados, foram lançados fora do paraíso, mas Deus não desistiu da humanidade, porque Deus é Pai. E Deus ama com o coração de pai. E um pai cuida, um pai quer bem, um pai encaminha, um pai educa. Um pai muitas vezes precisa tomar uma decisão difícil para salvar o filho. Não é? Quantas e quantas vezes você que é pai e está me acompanhando, quantas e quantas vezes quando o seu filho ficou doente, caiu por uma doença grave, né, repentina, uma gripe, uma febre, ou até uma doença mais grave, você precisou optar por um tratamento que no princípio traria mais dores ainda ao seu filho, mas salvaria a sua vida. E você o fez. O fez porque, não obstante a dor que o seu filho sentiria, aquilo era necessário para salvar a vida dele. É assim que Deus age conosco. Ao longo da história, no Antigo Testamento, nós vemos muito disso.
O povo que ficou prisioneiro, o povo que foi para o cativeiro, o povo que ficou no deserto peregrinando, tudo isso fazia parte de algo maior que o povo receberia. Era uma dor necessária, porém transitória. É aquilo que nós chamamos de economia provisória. Por quê? Porque ela estava ordenada em vista da economia divina, ou seja, o plano salvífico de Deus, que agora na plenitude dos tempos foi revelado em Jesus. Então, até hoje continua. Os sofrimentos que nós padecemos no dia a dia, eles têm sentido na nossa vida quando nós visitamos a revelação divina e visitamos as dores do Senhor, entendemos. Como diz Santa Teresa, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Né? O que é que muito vale para nós? A salvação, a vida eterna. Então é justo que ela muito custe. Por quê? Porque ela tem um valor muito alto, tá bom? Deus, que é Pai, Ele não se faz de indiferente à nossa dor. Ele está conosco constantemente e Ele nos cerca de todo cuidado. Ele nos deu a igreja como um hospital de almas, Ele nos deu os sacramentos como remédios espirituais, né? Ele nos deu o sacerdócio como a continuação de sua paternidade no meio do mundo, pelo sacerdote, pelos padres da igreja. Deus oferece às almas o cuidado necessário na educação, na condução, no conforto espiritual, no conforto sacramental. Né? Então, Deus está conosco constantemente. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, Isaías exclama: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus, eu não um ser homem, mas o santo no meio de ti. O apóstolo João dirá: com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Está lá em 1ª carta de São João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome, o tetragrama sagrado, lembra? Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego, Kyrios. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo, Jesus é o Kyrios, o Senhor é Adonai, o Senhor é Jesus, Jesus é o Senhor. Então, todas essas formas, elas compreendem esta verdade. Jesus é o Senhor. Kyrios, Adonai, Senhor, Deus, Jesus, Cristo, todas elas dizem respeito a esta mesma realidade divina de Deus. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, lembrando, o que é que aconteceu? O povo ficou impaciente, porque enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, muitos do povo tomaram de suas próprias joias, derreteram, formaram para si um ídolo, um bezerro de ouro, e começaram a prestar adoração àquele ídolo. Daí que vem o nome idolatria. Né? Idolatria o que é? Uma adoração não dada a Deus, mas a um ídolo, a uma coisa inanimada. Né? Você pega lá um objeto inanimado e começa a adorar aquele objeto inanimado como se ele tivesse um poder divino. Isso é idolatria. Né? Mas não só, você pode idolatrar coisas e pode idolatrar pessoas, né? Daí que no vocabulário português, muitas vezes a gente usa a palavra ídolo para expressar isso. Alguém que a gente admira muito. Ah, meu ídolo é tal, meu ídolo é fulano, né? Então,
esse ídolo, né? Não quer dizer que você idolatra a pessoa ou adora a pessoa como se você adorasse a Deus, mas é que no português, a língua portuguesa que é maravilhosa, né? E gigantesca na sua composição, ela tem esses significados, né? São vocábulos escritos da mesma forma e que têm significados diferentes. Não? Então, quando eu digo, meu ídolo no futebol é tal jogador, eu não estou querendo dizer que eu adoro aquele jogador e presto a ele adoração como eu presto adoração a Deus, né? Mas é daí que vem a palavra ídolo, porque é uma coisa, é uma pessoa, é um objeto que eu coloco ali com destaque. No caso do pecado de Israel, eles adoraram o bezerro de ouro como se o bezerro fosse Deus. Eles atribuíam poderes divinos ao bezerro de ouro. E este foi o grande pecado de Israel. Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. Então, Deus, que é Pai, se sujeita à infidelidade dos próprios filhos para provar o seu amor por eles, né? Numa tentativa de resgatar este povo que vive na infidelidade. A Moisés, que pede para ver a sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo de tal pecado que tal pecado merece, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Nós estamos na Quaresma, né? Daqui a algumas semanas nós entraremos na Semana Santa, a semana maior da fé, onde Jesus manifesta o rosto misericordioso de Deus na sua paixão, nas dores de sua paixão. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que Ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus, para os apóstolos, né, declara exatamente isso. Aquilo que Deus disse a Moisés no Antigo Testamento, Jesus traz no Novo Testamento e diz: eu sou. Revelando, aqui neste momento, a verdade de que Deus é uma única natureza, uma única substância, uma única essência divina. Só Deus é. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos ficarão gastos como um vestido, como uma roupa, tu os mudas e serão mudados. Mas tu continuas o mesmo, e teus anos não têm fim, diz o Salmo 102. Nele, todo o dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. Está lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre, e é assim que permanece, sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, Eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. Foi nesse sentido que a tradução dos 70 e da continuidade deles, a tradição da Igreja, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser e é por si mesmo tudo o que é. Vou repetir esta expressão porque às vezes ela parece confusa, mas ela está cheia de uma riqueza filosófica nas expressões
da teologia que ela contém. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Deus sempre existiu e sempre existirá. Enquanto todas as criaturas, nós e os demais, recebemos dele todo o seu ser e o seu ter, ou seja, tudo o que somos e temos, vem de Deus. Só Deus é o seu próprio ser, ou seja, nenhum de nós dá a Deus aquilo que ele é, porque ele basta a si mesmo, ele é o que é, e é por si mesmo tudo o que tem. Ou seja, o meu ser e o meu ter dependem de Deus. O ser de Deus e o ter de Deus não depende de mim, né? Também não depende de você, não depende de nenhuma criatura. Deus é Deus por ser Ele mesmo e ter em si tudo aquilo que lhe basta, né? Deus, Ele se sustenta. Deus é o seu próprio ser e Ele também é tudo o que é. Então, só nós é que temos e somos de acordo com Deus. Deus nos dá, Deus nos concede o seu ser e tudo o que nós temos é de Deus, né? Então, a vida é de Deus, os dons são de Deus, as virtudes são de Deus, as vitórias são de Deus, tudo é de Deus, né? Então, as dores nós entregamos para Deus também. Por quê? Porque as dores, as tristezas, as angústias, as preocupações, as dificuldades, as provações, tudo isso fazem parte ainda da economia provisória, ou seja, nós sabemos pela revelação que Deus nos chama à vida divina. Mas enquanto não chegarmos lá, esta vida presente aqui no mundo, ela é oportunidade para exercitarmos a nossa alma na perfeição de vida cristã. Quanto mais perfeitos, mais bem-aventurados nós seremos. A recompensa para o nosso esforço, porque muito é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Eu vou repetir esta frase várias e várias vezes neste trecho da catequese, justamente para você entender. É justo que muito custe aquilo que muito vale. O céu vale muito e por isso custa muito. Custa o nosso cansaço, custa o nosso envolvimento, custa a nossa inteligência, custa o nosso querer, custa o nosso ser, custa o nosso ter, custa muito. Porque é muito melhor do que todas as coisas que nós podemos ter neste mundo. Deus, aquele que é verdade. Deus, aquele que revelou-se a Israel como aquele que é rico em bondade e fiel. Esses dois termos exprimem em síntese as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, mas também a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade, a sua verdade. Celebro o teu nome pela tua bondade e pela tua fidelidade, diz o Salmo 138. Ele é a verdade, pois Deus é luz e nele não há trevas. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5. E amor, como ensina o apóstolo João, também na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. O resumo da tua palavra é a verdade. Deus é verdade. São para sempre tuas justas normas. Salmo 119. Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Segundo livro de Samuel. Por isso as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade, com V maiúsculo. Suas palavras não podem enganar. Por isso podemos nos entregar com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, que o induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e de sua fidelidade. Eis aí a gênese do pecado. O que o pecado faz na alma humana? Em primeiro lugar, o pecado é uma indução na alma humana a duvidar da palavra de Deus
da sua benevolência, do seu amor e da sua fidelidade. O pecado cria essa desordem dentro da nossa alma, fazendo com que nós desconfiemos da palavra de Deus, desconfiemos do amor divino e desconfiemos da fidelidade do Senhor. E ao desconfiar de Deus, do seu amor, da sua palavra, nós começamos a confiar nos ídolos, nas coisas, nas pessoas. A verdade de Deus é sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com Ele. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é um ensinamento sincero. Quando enviar seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para se revelar a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele. Qual era a razão? Um amor gratuito. Deus amou Israel. Deus amou Israel a ponto de escolhê-lo como filho, como povo predileto. Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por um filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O amor de Deus é eterno. As serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem. Meu amor para contigo nunca vai mudar. Profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. Eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura. Jeremias 31, 3. Amei-te com amor e te atraí com a misericórdia. Em outra versão você pode encontrar esta expressão. São João vai ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar, na plenitude dos tempos, seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é, eternamente, intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos destinou a participar deste intercâmbio. E você que está me acompanhando, deixe aí no chat. Você já provou deste amor de Deus por você? Em alguma ocasião da sua vida, ao longo da história, você já experimentou o amor de Deus? Você já fez a experiência de ter provado deste amor? Escreve aí no chat. Nós queremos ver quantos que aqui estão acompanhando que já tiveram esta experiência maravilhosa de terem contato com o amor de Deus. O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido. Significa viver em ação de graças. Se Deus é único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que tens, que não tenhas percebido? Que retribuirei ao Senhor por tudo o que me deu? Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, a imagem de Deus.
Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo que não é Ele, tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dEle, e a nos desapegarmos das coisas na medida em que nos desviam dEle. Então, aqui também tem uma outra característica do pecado, né? O que o pecado faz? O pecado nos apega, ele faz com que nós nos apeguemos às coisas, as pessoas, as situações, as ocasiões, e isso vai nos afastando de Deus, à medida que nós começamos a desconfiar do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da palavra de Deus e confiamos nestas coisas que nós elegemos por nossos ídolos, né? Nos desviam de Deus. Então, na medida em que isso nos aproxima dele, quando as coisas devidamente ordenadas são usadas para o fim último, qual é o fim último das coisas que Deus nos dá? Qual é o fim último dos bens que Deus nos cumula? É fazer com que nós usemos de tal forma estes bens que possamos alcançar os bens eternos. Só que quando nós usamos de forma desordenada os bens que Deus nos deu, nós nos desviamos dele e da natureza dos próprios bens. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para perdoar-me por inteiro, para doar-me por inteiro a vós. Esta oração é de São Nicolau. Vamos fazê-la de novo? E aí eu faço questão que você depois volte neste trecho, nós vamos fazer um recorte até para ficar melhorado. É uma oração muito boa para você rezar todos os dias, em todas as ocasiões, nas tentações, nas tribulações, antes de dormir, quando acordar. Meu Deus, tirai-me tudo que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Já imaginou esta oração feita diante do Santíssimo Sacramento todos os dias, com profundidade, sinceridade de coração? Isso muda a vida. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai. É o parágrafo 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que os cristãos são batizados. Antes disso, eles respondem: creio. A tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito. A fé de todos os cristãos fundamenta-se na Santíssima Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que nos ilumina. É o conhecimento, é o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Neste parágrafo se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério, de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza seu desígnio benevolente de criação, de redenção e de santificação. Os padres da Igreja
distinguem entre teologia e a oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima do Deus Trindade e com o segundo todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem Ele é, em si mesmo, e, inversamente, o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo, de modo similar, entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir. Quanto melhor conhecermos uma pessoa, tanto melhor compreenderemos seu agir. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Entretanto, a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inefável à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. O Pai revelado pelo Filho. Jesus revela o rosto do Pai. Quem me vê, vê o Pai. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mais ainda, em razão da aliança e do dom da lei a Israel. Seu filho primogênito, aliás, Israel é o filho primogênito de Deus. É também chamado de Pai do rei de Israel. Muito particularmente, ele é o pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob sua proteção de amor. Ao considerar a Deus com o nome de Pai, ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é origem primeira de tudo e autoridade transcendente. E, ao mesmo tempo, é bondade e solicitude de amor para com todos os seus filhos. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, nossos genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém, então, lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora o tendo como origem e modelo. Ninguém é pai como Deus o é. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito. Inaudito, tá? Inaudito, de não dizer. Inaudito. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por isso os apóstolos confessam Jesus como o Verbo que no princípio estava junto de Deus, e que era Deus, como a imagem do Deus invisível, como o resplendor da glória do Pai, a expressão de seu ser. Na continuidade deles,
seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou esta expressão em sua formulação do Credo de Nicéia e confessou: o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Aqui, o termo gerado e criado, eles indicam uma diferença substancial. Nós somos criaturas. Todas as criaturas foram criadas, inclusive as criaturas angélicas, anjos e demônios, são criação divina. Mas Deus não cria a si mesmo. Jesus, ao encarnar-se, ele não foi criado, porque ele já existia junto do Pai, na natureza divina. Então ele é gerado na natureza humana. Existindo na natureza divina, ele então é gerado na natureza humana e passa a existir em duas naturezas, naquilo que nós chamamos de união hipostática. A natureza divina assumiu a natureza humana e as duas estão perfeitamente unidas, sem se confundirem e sem se misturarem, e sem também estar uma contra a outra, né? Em Jesus não existe esse certo dualismo que muitas vezes se manifesta na vida dos cristãos, deste querer da carne em detrimento do querer da alma, né? Não, em Jesus tudo é perfeito, tudo está ordenado, tudo caminha na mesma direção. A pessoa divina e a pessoa humana, um só Deus, na pessoa do Filho. O Pai e o Filho são revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. Ele, atuante desde a criação, que falou pelos profetas, está agora junto dos discípulos e presente neles, para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381, em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A tradição do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, naquilo que ficou conhecido pela expressão filioque, né? Filioque, em latim, filioque, procede do Pai e do Filho. O Concílio de Florença, em 1438, explica o termo. O Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho,
e procede eternamente de ambos como um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único, ao gerá-lo, excetuando seu ser de Pai. Esta própria procedência do Espírito Santo, a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo professado em 381, em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse em 451 o Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos 8 e 11. Todavia, a introdução pela liturgia latina do Filioque no símbolo niceno-constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar que o Espírito procede do Pai, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. Já a tradição ocidental põe em relevo primeiro a comunhão com o substancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas, em sua comunhão consubstancial, implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementariedade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. A formação do dogma trinitário, a Santíssima Trindade na doutrina da fé. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Você que vai à missa já deve ter ouvido esta expressão, que muitas vezes é utilizada na saudação inicial. Existe essa e outras, e existe uma mais breve que, na maioria das vezes, nós optamos por usar, que é aquela de tradição latina Dominus vobiscum, ou seja, o Senhor esteja convosco. Mas essa daqui, muitas vezes, também é utilizada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E aí a gente responde, o amor de Cristo nos uniu, né? Então, é daqui, da segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Muitos que dizem que a missa não tem nada de palavra de Deus, que a missa é uma criação humana, estão completamente enganados. Por quê? Porque a missa, ela está enraizada na tradição apostólica, na Sagrada Escritura, na doutrina da Igreja, no magistério. Então, tudo que nós fazemos lá na missa está aqui. Nós encontramos o alicerce de muitas coisas que nós rezamos lá na Santa Missa, aqui na revelação. Olha aqui, o mistério da Santíssima Trindade, numa frase simples, no início da Santa Missa, logo depois de traçarmos o sinal da cruz sobre nossos corpos. Nós fazemos o sinal da cruz e logo em seguida dizemos esta saudação. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros que a estavam deformando.
São as chamadas heresias, né? A igreja enfrentou, ao longo dos séculos, muitas heresias e ainda hoje enfrenta muitas heresias modernas, né? Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Para a formulação do dogma da Trindade, a igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo a noções de origem filosófica, substância, pessoa, hipóstase, relação. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inaudito a estes termos. De novo, inaudito, tá? Não tem nada a ver com maldição, não. É inaudito. Vem de palavra, né? Inaudito. A estes termos, chamados a significar, a partir daí, também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. A igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou por natureza. Substância, essência, natureza estão relacionados, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. O termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles residir na diferença de uns aos outros. Um é o Pai, um é o Filho, o outro é o Espírito. A Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade é consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a sua única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho. Ora, só pode ser pai alguém que tem filho, e só pode ser filho alguém que tem pai. O Filho ao Pai, o Espírito Santo aos 2. Quando se fala destas 3 pessoas, considerando as relações, se crê, todavia, em uma só natureza ou substância. Pois tudo é uno neles, tudo é uma única coisa, sem relação de oposição. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o Teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom propósito, este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a vossa vida.
Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Ó luz, Trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência que Ele concedeu desde antes da criação do mundo. No seu Filho bem-amado, predestinou a adoção como filhos, isto é, a se configurarem com a imagem de seu Filho, graças ao Espírito, que por adoção vos torna filhos. Esta decisão prévia é uma graça que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Proveniente diretamente do amor trinitário, este desdobra na obra da criação em toda a história da salvação após a queda. Nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um único princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua própria natureza. Outro sim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. Caritas Christi urget nos. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Este é o fim último da nossa vida, participarmos daquilo que Deus é. Entretanto, desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós. Ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Beata Isabel da Trindade. Este é um poema da Beata Isabel da Trindade. Vou repeti-lo, que é um poema muito belo, né? Uma oração muito bem feita, que nós também podemos, ao longo de nossa vida, no dia a dia, anexarmos, né? Acrescentarmos as nossas orações para rezarmos diante do Santíssimo Sacramento ou
ao encerrarmos uma noite antes do descanso. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe, só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. E assim nós encerramos esta parte dos primeiros artigos de fé, o parágrafo 1 e 2. Nós vamos para o parágrafo 3 na próxima aula. Vamos falar do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, né? São os atributos de Deus. Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vimos nos parágrafos anteriores, por que nós chamamos Deus de Pai, né? Os atributos da paternidade de Deus. E agora nós vamos entender os atributos do poder de Deus. Deus é todo-poderoso. Mas isso nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Nosso tempo já está quase se acabando. Eu aproveito para dizer que você deve voltar no texto, no catecismo que você tem em mãos, volte no texto, anote, risque, né? Coloque sinais. Se você não entendeu, mande sua dúvida. Os nossos moderadores estão aí à disposição no chat. Eles vão pegar a sua dúvida, vão enviar para a gente. Na medida do possível, nós respondemos você nas aulas seguintes. E não se esqueça de rever o conteúdo. Também nós pedimos muito a você que você nos ajude com o seu apostolado doméstico, compartilhando este conteúdo, se ele está sendo útil a você, se inscrevendo no canal, atraindo mais inscrições, enviando este link para outras pessoas para que elas conheçam esse trabalho, para que elas também sejam formadas como você é, de maneira gratuita, para que desfrutem desta graça, desta maravilha que é o conhecimento da verdade revelada. Não deixe de curtir o nosso conteúdo, né? Deixa aí o seu like, o seu joinha, porque assim o mecanismo de busca do YouTube, ele recomenda mais o nosso conteúdo e ele chega a mais pessoas, quem sabe as pessoas mais necessitadas que ainda não conhecem o Cristo. Você se torna um arauto da fé, um arauto do Evangelho por meio das redes sociais. Fique à vontade para redistribuir o nosso conteúdo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, enviar link direto para o nosso canal, fazendo assim com que o nosso conteúdo se torne conhecido e as pessoas conheçam o Cristo. Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia ao longo desta noite. Obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua fidelidade, sua lealdade, o seu compromisso de estar toda quarta-feira disponível para avançar um pouquinho mais no conhecimento sobre o catecismo da igreja. Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São José, patrono da Igreja, rogai por nós.